Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim gravar o Paula Aconselha para vocês e dessa vez a gente tem muitas situações amorosas aqui para responder. Então vamos lá começar. Inclusive, as duas primeiras são bem parecidas, que é assim, ó, vou ler para vocês. Que conselho que você dá para o casal que está em crise? E a outra é: queria conselhos para salvar o meu relacionamento. Então, essa segunda situação aqui não especificou, mas eu vou imaginar que são casados também. E o que é o primeiro conselho que eu dou? Gente, precisa ter conversa, precisa ter diálogo. Vocês precisam ser sinceros um com o outro. Então, se você me traz conselhos que você quer salvar o seu relacionamento, então eu imagino que a situação deve estar bem crítica. Então, assim, primeiro vocês vão sentar, vão conversar, porque vocês fizeram um juramento diante do altar, vocês têm uma aliança diante do altar, que é na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Então, a primeira coisa que vocês têm que pôr em mente é que a separação não é uma opção. O divórcio não é uma opção, porque vocês têm uma aliança, vocês fizeram uma aliança juntos. Então, vocês precisam fazer por onde resolver essa situação. Então, vocês vão sentar, vão conversar, vocês vão jogar na mesa o que cada um precisa mudar e vocês vão fazer acontecer. Os dois precisam querer. Um conselho que eu dou também é participe de algum ministério que tenha culto de casais, procure um líder religioso que possa aconselhar vocês, orientar vocês, né? Aqui você não me relata que tem traição ou que tem algum tipo de violência. Mas quando é o caso, gente, violência, você leva para delegacia, tá? Então, assim, é isso. Se você estiver correndo risco de vida, aí já é outra história. Mas, enfim, é vocês conversar e procurar ter maneiras de como vocês vão agradar um ao outro. Muitos erros que as pessoas cometem é entrar no casamento pensando: casei para ser feliz. Casei para satisfazer as minhas vontades, os meus desejos, e não é assim. A gente casa para fazer o outro feliz, para servir o nosso parceiro, a nossa parceira. Então, quando a gente entra com esse pensamento individualista, o que importa são as minhas vontades, os meus desejos, já está errado. Vocês dois vão ter que rever isso daí e ver o que vocês podem fazer para um agradar o outro, para um servir o outro. Se vocês estão brigando demais, vocês vão parar de brigar. E toda vez que vocês quiserem discutir alguma coisa, vocês vão sentar na mesa como pessoas civilizadas e vão conversar. A gente não resolve nada com grito, com xingamento, com brigas excessivas. Isso não leva o casamento para lugar nenhum, a não ser o divórcio. Então não é isso, não é esse o objetivo da pessoa que casa. Então, eu casei, eu tenho uma aliança com essa pessoa, então eu preciso fazer dar certo. Mas se for o caso da outra pessoa estar irredutível, você vai começar fazendo as coisas acontecer. Você vai começar a mudança de você. E aí você vai começar a tratar com mais carinho, vai agradar, faz a comida preferida, faz o café da manhã, se for preciso, leva na cama, vai cultivar. O casamento precisa ter cultivo para continuar vivo, para continuar florescendo.
tirem momentos só vocês dois, né? Sai para ir para passear numa praça, para ir comer alguma coisa diferente. E aí vocês vão cultivando o relacionamento de vocês. Outra coisa, ore ao Senhor. Talvez vocês não saibam por onde começar a resolver a situação, o problema de vocês, mas Deus pode ajudar vocês. Então vocês vai para os pés do Senhor, tenha cultura todos os dias de manhã ou antes de dormir, se ajoelhem, orem, peça ao Senhor força, peça ao Senhor sabedoria e declare que o seu casamento, que o seu relacionamento é do Senhor. Você precisa começar a declarar isso. E comece a proferir palavras positivas, tá? Porque muitas das vezes um erro que a gente comete, meu marido é bagunceiro, meu marido é isso, minha esposa é aquilo. E a gente não tem noção de que a gente está proferindo palavras contra o nosso cônjuge como se aquilo fosse verdade. E aí acaba se tornando, por quê? Porque a palavra tem poder. Então nós precisamos mudar. Meu marido é uma bênção de Deus. Meu marido faz tudo dentro de casa, é organizado, é prestativo, cuida das coisas, né? Prioriza o meu bem-estar e aí você vai começar a proferir palavras de bênção sobre o seu marido ou sobre a sua esposa. Então é isso que a gente faz para confundir o inimigo e para ganhar o nosso cônjuge para Jesus, o nosso marido, a nossa esposa, e para que eles se tornem cada vez pessoas mais abençoadas, de caráter, né? Se antes fazia algo que não te agradava, comece a profetizar o contrário disso aí, porque você vai ver que a palavra ela tem poder. Então, bora lá para a próxima situação. Como saber se uma pessoa está interessada em mim? Gente, essa pergunta é muito engraçada. Mas assim, a pessoa dá sinais, né? A pessoa sempre dá um sinalzinho ali de que está interessada, né? Primeiramente, você vai ver se esse interesse, tipo assim, se você está interessado na pessoa, você vai ver se o interesse que ela tem em você é recíproco, que é no quesito relacionamento, ou se ela quer só sua amizade. Ai, Paula, como que eu vou observar isso? Primeiro você começa a orar, tá? Porque aí Deus vai te dar discernimento e aí você vai começar a perceber. E segundo, vocês vão conversar, né? Se vocês ainda não têm nenhum tipo de amizade ou de proximidade, eu tô falando assim, vocês vão conversar se vocês já forem amigos, né? Mas se não forem, se vocês não têm muito contato, você vai aos poucos, vai observando ali a atitude da pessoa, né? Se ela vai puxar assunto com você, se ela vai ser recíproca, se ela vai, como se diz, cativar isso, essa aproximação de vocês. Agora, se toda vez que você for, né, você percebe que a pessoa tá te cortando, você percebe que a pessoa não quer falar com você, aí você, né, fala tchau, obrigado. E continue com o seu coração guardado em Deus, porque se não for essa pessoa, quando aparecer a pessoa, você vai saber que ela está interessada em você. Então a gente precisa ir observando os sinais, né? Vai puxando assunto, fala da Bíblia, fala da palavra de Deus. Tentem estar incluídos no mesmo ambiente, por exemplo, se vocês se conhecem da igreja, vai para o grupo de jovem, né? Se o grupo de jovem falar, vamos sair para comer alguma coisa, você vai se incluindo, vai se aproximando aos poucos, e aí você vai olhando as atitudes daquela pessoa.
E é assim, é através das atitudes, é através da reciprocidade que a gente vai olhando. No meu caso foi diferente, né? Porque eu estava interessada no meu marido e não tinha muito interesse da parte dele. Mas o que que eu fiz? Eu fui conversando com ele, fui cultivando uma amizade. Então, primeiro vai na amizade, né? Não vai com muita sede ao pote, não seja oferecida. E aí vai conversando sobre a Bíblia, sobre o culto, sobre a palavra, sobre algum louvor que lançou. Ai, você já escutou o louvor novo que saiu? Pô, vai puxando assunto. E assim vai. E aí, o que aconteceu comigo, né? Às vezes, quando eu puxava um assunto sobre a vida pessoal, ele não me respondia. Aí eu não deixava o assunto morrer, eu ia e perguntava alguma coisa da Bíblia, falava sobre algum livro, falava sobre algum filme evangélico, essas coisas assim, e assim vai. E aí, aos poucos, ele foi demonstrando interesse. E assim, eu sempre estava orando, né? Porque se não fosse de Deus, eu não queria, né, ficar gostando de uma pessoa que não queria nada comigo. Mas assim, Deus não afastou de mim, porque sempre Deus afastava, ou ficava aquela coisa meio chata, a gente não queria mais conversar, né, quando era com outra pessoa. Mas com ele não, com ele Deus foi aproximando ainda mais, sabe? E aí Deus foi preparando tudo. E é isso, gente. Próxima situação: como superar o ex? Primeiro passo, lembrando que ele é seu ex. Porque se fosse bom, era atual, não era mesmo? Então, assim, você tem que é, viver sua vida. Faz o que você faz o que você gosta, né? Ai, eu gosto muito de ler livro, eu gosto muito de passear na praça e caminhar, fazer exercício. Eu gosto muito, sei lá, de ver filme, pintar Bobbie Goods, não sei o que que você gosta de fazer. Mas você vai viver sua vida normal sem aquela pessoa. Vai continuar a sua rotina. Eu sei que às vezes é difícil. A gente fica assim, meu Deus, o mundo caiu, o chão caiu para mim. Mas assim, você tem que entender que essa pessoa não é oxigênio, né? Você consegue viver sem ela. Então, assim, vai ser difícil? Vai. No começo, às vezes, você vai ficar triste, você vai ficar para baixo, talvez não vai querer comer direito, mas você tem que se esforçar. E pôr isso sempre em mente. Se é ex, é porque não era para estar comigo, é porque não era bom. Você tem que lembrar os motivos do término, porque aí, assim, é aquela fase, né? Você termina o relacionamento, aí você tá com raiva da pessoa, mas depois a raiva passa e aí você começa a lembrar dos momentos bons que vocês tiveram. E isso daí atrapalha muito, porque ao invés de você começar a superar, você vai querer começar a voltar, você vai querer voltar para aquela pessoa. E não, você não vai voltar, entendeu? Então você vai começar a lembrar os motivos do porquê vocês terminaram e vai colocar sempre isso em mente, né? É porque não era para ser, não era a pessoa certa para mim, não era o momento também. E se for preciso, faz uma carta aí, escreve aí todos os defeitos, as coisas ruins que seu ex tem, e aí você prega lá no guarda-roupa e fica lendo. Ou faz aí na sua mente, e aí vai passar um tempo, você vai ver que a vida vai voltar a ter brilho, você vai começar a viver sua vida normalmente. Só que no começo é bem difícil. Então, exclui contato de rede social, bloqueia no WhatsApp, faz o que for preciso, porque também ficar vendo a foto, ficar vendo o que que o outro tá fazendo, ficar naquela neura, deixa eu ver o que que o fulano tá fazendo. Ai, meu Deus, ele foi em tal lugar sem mim.
Ou às vezes você vai ver que ele já tá com outra pessoa. Ele tá com essa pessoa e aí você começa a se martirizar, a se culpar. O que que ela tem que eu não tenho? Onde foi que eu errei? E não faça isso com você. Então, assim, exclui todo tipo de contato que você tiver, tá? Principalmente nesse começo. Talvez depois vocês podem até voltar a conversar, ter uma amizade ali e tal, mas no começo não. Não alimente isso, não. Então é isso, gente. Foram essas as situações, esses os conselhos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a nossa família venha crescer ainda mais. Beijo grande, até o próximo. Tchau!